Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra sobre a importância de nós educarmos o nosso espírito. Você é um ser tricotômico, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E nós cuidamos do nosso corpo, ou pelo menos deveríamos cuidar do nosso corpo, para que o nosso corpo ele ande bem, para que ele funcione bem aqui nessa terra. Praticamos exercícios, tentamos comer coisas saudáveis, diminuímos o sal, diminuímos o açúcar e tantas outras coisas, tudo por causa do nosso corpo físico. Tentamos educar o nosso corpo físico. Da mesma maneira, você tem que educar o seu corpo espiritual. E só é possível educar o seu corpo espiritual usando leis espirituais. Leis que Deus deixou na sua palavra. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É isso que está escrito em Hebreus 12, 9. Eu tive um pai e uma mãe para me corrigir na minha carne, aos impulsos da minha carne, a rebeldia da carne. Mas o Pai dos Espíritos, que é o Senhor nosso Deus, Ele também quer me educar. Ele também quer me ajudar a ser alguém íntegro espiritualmente. Tudo começa no espiritual para depois vir para o natural. Os pais cuidam muito da parte natural dos filhos, da parte da mentalidade, da cultura, dos hábitos. Agora, tudo nasce no espiritual. Tudo nasce no espiritual. Então, certas condutas que não podem ser paradas no natural, isso nasce lá. Se lá for educado, certamente aqui no natural, eu colherei os frutos disso. Entenda uma coisa, a Bíblia chama de Pai dos Espíritos. Ele não é Pai dos nossos corpos, Ele é Pai do nosso espírito. Por quê? Porque quando Deus ele te vê, Ele vê você como um ser espiritual. E Ele corrige você como um ser espiritual. Seu corpo físico não é o verdadeiro você. O verdadeiro você é o seu espírito. Você é um ser espiritual. É por isso que nós reagimos a ambientes, reagimos a pessoas. Só que estamos tão aculturados, podemos dizer, a uma vida racional, a uma vida palpável, sabe, a coisas físicas, que nos esquecemos que temos um instinto, que temos revelações, que temos impressões dentro de nós. Ignoramos que somos um ser espiritual, mas o espiritual está sempre com o natural. E se o espiritual não for tratado por Deus, não for trabalhado por Deus, logo eu vou ter problemas no meu físico, eu vou ter problemas nos meus relacionamentos, eu vou ter problemas na minha vida, no meu caminho. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, esse menino não se ajeita. Mas ele não tem que ser só educado no natural, ele tem que ser educado também no espiritual. Porque o espírito do homem precisa também de uma educação. E a Bíblia fala que o nosso Deus é Pai dos Espíritos, ou seja, Ele tem o poder sobre nós. Devemos nos submeter à Sua palavra, nos submeter às Suas direções, para que possamos viver o que Ele tem prometido para a nossa vida. Deus nos deu a vida no Espírito para vivermos além, muito além da nossa carne. Essa vida no Espírito, se nós estivermos cheios da presença de Deus, se estivermos com a presença do Senhor, a vida do Senhor em nós, certamente isso vai transpassar a nossa carne, vai transpassar as nossas limitações humanas. Como humanos, olhando para o nosso corpo físico, ele tem muitos limites, muitos. Você tem um limite de mentalidade, você tem um limite de aprendizado, nós temos limites motores. No entanto, a Bíblia nos diz que quando o espírito do homem ele é tocado por Deus, ele é ativado por Deus, o homem faz proezas. Davi, no campo de batalha, se transformava. Os homens não conseguiam entender
como que Davi no campo de batalha ele fazia algumas coisas, mas é porque seu espírito estava ativado, seu espírito estava ungido por Deus. Quando você unge seu espírito, quando você tem comunhão com Deus, você faz coisas muito além do que você pode imaginar. Com a graça de Deus na minha vida, eu tenho feito coisas muito além do que a minha carne ela pode fazer. E tudo isso é graça de Deus, é favor de Deus que foi derramado dentro do meu espírito. O seu espírito tem a forma do seu corpo físico, exatamente a forma do seu corpo físico. Então, seu espírito ouve, seu espírito também vê, seu espírito também sente, seu espírito também caminha com você. Você não deixa a sua parte espiritual na cama quando você se levanta para escovar os dentes e ir para o trabalho e pegar o seu metrô ou o seu ônibus, não. O seu espírito vai junto com você, por quê? Porque essa conexão de espírito, de alma e de corpo está totalmente conectada, totalmente conectada. A única maneira do espírito e da alma desprender do corpo é na morte, porque o corpo é a única coisa dentro do ser humano que tem um prazo de validade, tem um prazo, sabe, de permanência no teu caminho, na tua vida, mas o teu espírito não. É por isso que nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Não se preocupe apenas em alimentar o seu corpo, em treinar o seu corpo, em treinar a sua mente, sabe? Por quê? Porque por mais que a sua alma ela venha a ser aperfeiçoada, ela precisa da vida espiritual. Porque é a vida espiritual que vai trazer o brilho para a sua alma. Entenda, o seu corpo espiritual, ele fica do outro lado, ou seja, teu corpo está aqui, teu espírito está aqui e no meio disso está a alma, que é aquilo que conecta o teu espírito ao teu corpo. Por isso que nós temos que entender uma coisa, se o nosso espírito for um espírito fortalecido por Deus, se nós estivermos ungidos por Deus, cheios da palavra de Deus em nosso espírito, certamente a nossa alma vai ser impactada por isso e o nosso corpo vai sentir isso. Tem muitas coisas que nós sentimos no corpo que é resultado de um espírito enfraquecido. Eu vou repetir. Tem muitas coisas que nós sentimos no nosso corpo que é resultado de um espírito enfraquecido. Um espírito enfraquecido é uma pessoa que está sem a comunhão com Deus ou com pouca comunhão com Deus. E quando o espírito está enfraquecido, não tem o que possa fazer para a alma se levantar, que ela não se levanta. Por quê? Porque o que sustenta o seu corpo verdadeiramente é o seu espírito. Então, se o seu espírito não estiver bem, seu corpo não vai estar bem. Você pode, sabe, ser um atleta, você pode treinar, ir na academia, você pode treinar sua mente, você pode ser uma pessoa muito motivada, mas se seu espírito estiver sendo ignorado por você, sua alma não vai conseguir segurar o seu corpo. O que segura o seu corpo é o seu espírito. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Derrama da tua graça, do teu poder e do teu sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está nesta oração. Toque-as com teu poder agora e que novas bênçãos entrem na sua vida, novas bênçãos entrem na sua casa, novas bênçãos entrem nos seus negócios. Senhor meu Deus, nessa campanha de 21 dias, foi liberada a palavra que em 15 dias, aqueles que estivessem firmes às 6 e às 18 horas iriam experimentar novas bênçãos. E eu creio, Pai, nessa palavra. Eu creio e declarei profeticamente, Pai, que novas coisas iriam acontecer. E eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, crendo que a palavra não voltou vazia, mas que certamente novas oportunidades surgirão, novas bênçãos, novos milagres, novas estratégias, novas ideias. O novo de Deus está
sendo liberado. Também declaro saúde. Toda pessoa que está com problemas no pescoço, seja dor de garganta, seja problema de tireoide, seja torcicolo ou qualquer outro tipo de problema na região do pescoço, eu quero declarar saúde agora. Também oro declarando que todo câncer está por terra e rendido a Jesus Cristo. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados, e toda pessoa que estava aflita, angustiada, que ela receba o toque de Deus agora no seu espírito. Que ela seja visitada por Deus, que a presença de Jesus Cristo encha a vida dela, que a luz de Jesus Cristo encha a vida dela. O Senhor é torre forte, o Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza, o Deus que nós confiamos, e certamente, Pai, o mal não tem poder sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, nem sobre nossa vida, porque o Senhor é nossa morada, o Senhor é nossa fortaleza, nele confiamos, nele esperamos. Eu quero declarar, Senhor, que as bênçãos do Senhor estão sobre essa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.